Amém, queridos? Podeis assentar. Servimos a um Deus que opera sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Coloque a sua expectativa no Senhor Jesus. Ele tem coisas maravilhosas para realizar nesses dias. Aleluia. Eu estou acompanhado da minha esposa. E o Senhor tem colocado uma palavra no coração dela. Eu gostaria que ela compartilhasse com a igreja. Aleluia. Glória a Deus, que bom estarmos aqui, amém? E eu tenho certeza que essa noite é uma noite marcada pelo Espírito Santo e Ele vai nos encher de forma poderosa, amém? O que Ele tem para nós hoje é algo que Ele não realizou ontem, porque Ele continua criando, Ele continua transformando, Ele continua nos enchendo. E hoje Ele vai nos encher, amém? De uma forma diferente. Por quê? Porque Ele é um Deus de coisas novas, amém? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em João, capítulo 20, verso 30 e 31. Eu gostaria que você abrisse junto comigo. A Bíblia diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E nós sabemos que no Evangelho de João constam 7 milagres de Jesus. Milagres que só o Messias poderia realizar. E Ele continua operando hoje, amém? Hoje Jesus continua fazendo o cego de nascença ver. Hoje Jesus continua fazendo o surdo ouvir. Hoje Jesus continua fazendo o mudo falar. Hoje Jesus continua transformando vidas, como Ele transformou em Caná da Galileia água em vinho. Quantos já foram transformados por Jesus? Levante sua mão, amém? E quantos são testemunhas oculares que Ele está operando e continua operando milagres, amém? E a Bíblia continua dizendo, no verso 31, diz: estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho de Deus, o perfeito Filho de Deus. E para que crendo tenhas vida em seu nome, amém? E nós sabemos que a pessoa do Espírito Santo, ele glorifica a Jesus. Então tudo que nesta noite o Espírito Santo vai operar no nosso meio, tem um propósito: glorificar o nome de Jesus. Então dilate o seu coração, porque na medida como o Espírito Santo for se movendo no nosso meio, nós cremos plenamente que milagres vão acontecer, revelações, a palavra do Senhor vai fluir no nosso coração, ressuscitando sonhos, operando em nós. E eu queria concluir contando um rápido testemunho. Nós compartilhamos com o pastor Tiago, o Espírito Santo me moveu a contar de forma bem simplificada. Nós estávamos em Mato Grosso do Sul, Dourados, quando o Senhor operando maravilhas naquele culto, uma irmã querida que ela tinha tido um bebê, e no momento que ela teve o bebê, a sua bacia pélvica, como é o normal, se abriu, só que ela não retornou para o lugar. E ela sentia dores, como dores de parto, durante todos aqueles anos. Eu creio que o seu bebê já tinha 6 aninhos de idade. E ela nos contou que ela ia cerca de 15 vezes ao banheiro durante a madrugada. Ela praticamente não dormia. Era filha do pastor auxiliar da igreja. E naquela noite, ela foi curada por Jesus. Mas o mais interessante que eu quero contar para você, que me chamou a atenção, é que enquanto o Espírito Santo movia o quadril dela, movia o corpo dela, colocando os ossos no lugar, trabalhando, né? Jesus falou: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus não faz mágica, Ele trabalha. Enquanto ele trabalhava, Deus derramou sobre aquela irmã uma unção, a unção do riso. Ela ria debaixo da unção do Espírito Santo e ela levantou curada.
E quando nós chamamos as mulheres, que elas vieram para receber a ministração, muitas vidas sendo curadas por Jesus. E teve um testemunho específico, uma irmã querida que estava ministrando lá no departamento infantil, a esposa dos pastores, sabendo do caso dela. Ela tinha perdido a mãe, a irmã e acho que uma tia de câncer de mama. E ela estava com a sua mama vazando e o bico do seio invertido para dentro. E a esposa do pastor foi lá, pegou ela e falou: você vai receber a ministração e eu vou dar aula para as crianças. E ela veio na fila das mulheres. E ela disse que quando ela veio, quando ela recebeu a imposição de mãos, ela disse que ela começou a tremer e a unção do Espírito veio sobre ela e ela desfaleceu ali debaixo da unção. E ela, enquanto estava ali, ela sentia como pessoas movendo a sua mão e não tinha ninguém tocando nela. E ela disse que quando ela abriu os olhos, ela viu muitos anjos. Eu quero dizer que nesta noite, Deus quer fazer maravilhas. Ele não quer somente curar, mas Ele quer nos dar experiências novas com a pessoa do seu Espírito. E ali, ela, de novo, ela tendo visões de anjos, e quando ela se levantou, ela correu e foi no banheiro, e quando ela chegou lá, o bico do seio estava no lugar, e a mama estava perfeita, para a glória de Deus e a alegria dos nossos corações. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Amém. Aleluia! Eu trouxe alguns vídeos, é bem rapidinho. Gostaria que os irmãos da mídia... Eu vim aqui de manhã hoje, crendo, né? E vim aqui pedir para a irmã ali orar. E eu tinha um diagnóstico de espondilolitese. O que é isso? A vértebra escorregou uma sobre a outra. E isso me fazia sentir muita dor no lado esquerdo e principalmente no meu trabalho. E quando ela orou, eu caí. Os meus movimentos, eu estava consciente, mas eu tinha movimentos que eu não conseguia coordenar. Eu sentia que algo me movia, além do que eu poderia comandar no meu corpo. E depois o pessoal me contou que eu fiz movimentos que eu mesmo não fazia. E depois eu fiz o teste. E eu tô curada. Eu vou fazer. Oh, aleluia! Meu Deus! Aleluia. Orando as mãos sobre você. Olha a perna da irmã crescendo aqui, ó. Olha só, irmãos. Olha só. Ajustando aqui, ó. Se deslocando e alinhando, olha só. E tiver lá atrás. O meu nome é André, eu sou aqui de Joinville. Eu estou aqui para testemunhar um milagre que Deus fez na minha vida. Já fazem 4 anos, eu sofria de uma escoliose. Quando eu fui curada, já fazia uns 15 anos que eu sofria de escoliose. Então eu não podia erguer peso, eu não tinha uma vida normal, não podia limpar a casa sem sentir dor, sem tomar remédio. E logo que eu fiquei sabendo que eu tinha isso, quando eu fui diagnosticada, eu tive que me afastar do trabalho por conta disso. Tomava injeção somente para poder... Eu ficava totalmente travada, eu não podia fazer nada. A minha coluna travava e eu tinha que ser carregada, literalmente, carregada no colo como se eu fosse uma criança. Porque ela travava de uma hora para outra, assim, tipo, se eu fizesse algum esforço, alguma coisa. E quando eu vim no culto aqui, há mais ou menos uns 4 anos atrás, e eu vim até a frente, eu confesso assim que eu estava meio apreensiva, né? E quando o irmão falou assim, levantem as mãos, eu senti assim, as minhas mãos começaram a queimar, e eu não governei mais o meu corpo, e o Espírito Santo fez uma obra muito linda assim em mim. Ele me alinhou completamente, assim, foi algo sobrenatural. Eu nunca tinha visto, muitas coisas eu não senti que aconteceu, eu só vi depois em vídeo, e até hoje assim eu olho e eu fico admirada com a grandeza do poder de Deus. E assim,
Deus é maravilhoso. E hoje, assim, o meu dia voltou a ser normal, né? Hoje eu trabalho em casa, então eu sou dona de casa, varro casa, lavo roupa, faço tudo que eu tenho que fazer, trabalho ainda em casa, sem dificuldade nenhuma. A única coisa que Deus deixou, assim, que é para me lembrar do que eu tinha e hoje eu não tenho mais, glória a Deus, foi esse osso aqui, que um é maior do que o outro, dá para ver, que era a diferença que eu tinha. Então Deus me alinhou completamente, graças a Deus. Na hora eu já saí completamente assim, diferente. No outro dia minha vida já voltou ao normal, como se eu nunca tivesse sentido nada. Como se, meu Deus, se a minha coluna sempre tivesse sido alinhadinha. Mas não era e agora ela é. Glória a Deus. Muito obrigada. Glória a Deus, amém, irmãos? Essa irmã é uma fisioterapeuta. Pode segurar aqui. Ela não podia fazer isso. E a paciente dela estava lá na reunião. Inclusive, ela é do centro de cura, fisioterapeuta. Glória a Deus pelos fisioterapeutas, amém, irmão? O Senhor vai tocar no joelho dela também, ó. Olha aqui, ó. Em nome de Jesus, ó. Agora, ó, em nome de Jesus Cristo. Você é fisioterapeuta dela. Pega o microfone aqui. Só Deus faz essas coisas, irmãos. Cuidado. A irmã é o quê? Pode segurar aqui. Ela não podia fazer isso. Aí o Senhor toca na irmã também, fisioterapeuta. Oh, glória a Deus. Uma obra de poder. Pode colocar o próximo, por favor? Disse esse homem, quando foi isso? Tem 6 meses. Fecha os olhos. Segura ele, a unção vai vir forte sobre ó. Aleluia. Sobrenatural, naturalmente. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Depois os irmãos acessem, irmãos, as redes sociais. Tem mais de 900 vídeos como esse. Não é a nossa grande fé, mas é o nome de Jesus que está fazendo tudo isso. Amém? Deus pode usar uma criança aqui hoje, irmãos. Nós estávamos lá em Valença do Minho, em março. Norte de Portugal, tem o Rio Minho, do outro lado da Espanha, e uma irmã, ela contou que a neném, ela estava grávida, gestante, a nenenzinha estava 2 dias sem mover na barriga, e era motivo de preocupação para ela, e ela ia até Viana do Castelo, que é uma cidade de maior porte, para poder ver o que estava acontecendo, mas ela foi na igreja antes. E quando a minha esposa estava orando pelas crianças, e quando uma criança, depois nós soubemos que o nome dele é Daniel, filho dela, de 9 aninhos. Quando ele caiu debaixo do poder de Deus, irmãos, a mão dele foi controlada pelo Espírito Santo e tocou na barriga da mãe dele. E a mamãe conta que quando ele tocou na barriga da mãe, a neném girou dentro da barriga e começou a mexer, aleluia, e não parou mais. Amém, irmãos? Então esteja atento, porque não vai ser na força do braço, não vai ser na força do grito, mas vai ser na força do Espírito Santo. Tudo que nós vamos ver aqui, eu não tenho nada a ver com isso, irmãos, eu tenho falado isso, mas será no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Não olhe para o homem, não viemos aqui para entretenimento, não viemos aqui para um espetáculo. Os valores que estão em jogo aqui são valores eternos. Amanhã você vai trazer mais uma pessoa. Domingo você vai trazer mais uma pessoa. E nós vamos falar da palavra de Deus. E qual será o destino da tua alma, não é assim? Como diz o hino, havia uma frase quando eu era pequeno, onde passarás a eternidade? Pense nisso, você que nos assiste, em qualquer época que esse vídeo for assistido, tudo que Jesus vai fazer aqui, e já tem feito nesse lugar, não viemos trazer nada novo, mas a palavra fala sobre dons
curar, no plural. Eu creio que assim como existem vários tipos de doença, há vários tipos de dons. Amém, irmãos? Ou até onde a nossa fé tem alcançado. Nós estamos exercitando, engatinhando na fé. Então, que você abra o seu coração. Aleluia. Eu queria só falar do livro, eu trouxe o nosso livro, Os 10 Mobilizadores da Unção da Cura. Está lá na livraria, irmãos, são 10 acionadores, 10 ações que mobilizam o ministério de cura, que potencializam, que movem o ministério de cura. E aqui nós contamos quando eu e Márcia vai completar 19 anos na graça do Senhor. Saímos com uma pá, cavando Marcos 16, para que se tornasse realidade na nossa vida. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe, a palavra de Deus ela vai funcionar, ela vai se tornar verdade quando ela estiver no teu coração. E nós saímos debaixo dessa palavra, irmãos. E nós temos ministrado nos mais remotos lugares e continentes. Ano passado foram 220 reuniões. E nós temos provado nas Escrituras que Jesus opera milagres. E muitos, se não creem pela palavra, creem pelos sinais. Nós estivemos no Japão agora, chegamos a uns 20 dias. Muitos japoneses, irmãos, entregaram a vida a Jesus. Foram atraídos pelos sinais. Brasileiros, japoneses, menos de 1% da população é cristã. Olha a necessidade que nós temos de enviar obreiros para aquela nação. Estivemos com o pastor Jussier lá em Okazaki, e nós contamos aqui experiência, é um manual prático, de fácil leitura, sem rodeios, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero que você abra comigo Atos 5, 12, e nós vamos trafegar aqui na palavra de Deus, e nós vamos estar já apresentando as necessidades aqui. Se há algum enfermo, creio que o Espírito Santo vai também encher a muitos, dons serão também distribuídos conforme a vontade do Espírito Santo. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Aleluia. Eu sei que tem a outra parte do versículo que fala que levavam enfermos em leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos o que a sombra dele se projetasse, não é assim? Os irmãos conhecem. Mas eu quero me ater a esses pontos aqui, irmãos, sobre sinais, prodígios e maravilhas hoje. Se o irmão puder projetar o slide, já vamos pular já para o versículo. Então, se você começar a folhear o livro de Atos, você vai ver que é um livro sobrenatural. Sabe, nós viemos falar aqui não de coisas naturais, irmãos. A Bíblia fala de um tipo de pessoa, o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, não tem a capacidade de discernir as coisas concernentes ao reino de Deus. Você mostra um vídeo de milagres, a pessoa ela não tem o foco, irmãos, para ver o que Deus está fazendo. Ela vai ver ali as entrelinhas, os pormenores. E eu já tive essa desagradável experiência, você mostrar o que Jesus está fazendo, mas a pessoa ela não consegue, ela não tem a capacidade, ela cogita das coisas naturais. Mas se você for olhar o livro de Atos, você vai ver que é um livro sobrenatural. Você vai ver línguas como fogo pousando na cabeça das pessoas. Você vai ver o som como de um vento veemente e impetuoso enchendo a casa. Você vai ver pessoas falando em línguas. Você vai ver anjos libertando pessoas da prisão. Você vai ver Jesus se revelando a Paulo. Você vai ver pessoas cheias do Espírito Santo sendo confundidas com pessoas embriagadas. Então nós estamos aqui você vai ver um casal caindo morto diante de um juízo, de uma mentira. Então nós estamos falando aqui das coisas sobrenaturais. Não se espante se você vê joelhos aqui sendo endireitados, rotacionados. Não se espante se você vê estômago sendo curado. Não se espante se você vê tumores explodindo. Irmãos, nós estamos vivendo o livro de Atos, você e eu. Amém? As pessoas estão esperando algo grande que vai acontecer. Já está aqui o avivamento, irmãos. Não precisa vir e também não precisamos ir. Já está aqui. Tudo que você precisa já está aqui.
Você sabia disso? Assim como tem ondas de rádio aqui passando, Wi-Fi, Bluetooth, é uma loucura, ondas curtas, ondas FM, não sei se ainda... Se você colocar um aparelho, você vai decodificar ondas, se você colocar uma senha. Da mesma forma, todos os milagres de Jesus já estão aqui. O morto levantando, tudo potencialmente está aqui. Mas precisa ser ativado pela fé. Aleluia! Então, você vai ver Pedro tendo um arrebatamento de sentidos, pessoas tendo êxtase espirituais. Sabe, a igreja primitiva, ela vivia isso. Atos 2, 4 e 3, é o terceiro, por favor, ou se quiser digitar. Olha o que diz lá, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmãos, sabe, a igreja primitiva, ela provava comunhão, crescimento. Nós lemos ali no texto que crescia mais e mais a multidão de crentes. Tudo que Deus faz tem um propósito, meu irmão, fica tranquilo. Ele não vai fazer nada sem propósito nesses dias. Em cada alma havia temor, sabe, não era medo, irmãos. O Senhor não nos deu espírito de medo, não é assim? Deus não nos deu espírito de temor, mas era um temor reverencial, era uma profunda consciência de que havia uma visitação, de que havia um poder sobrenatural operando naqueles dias, sinais, prodígios e maravilhas. Sabe, quando nós dermos primazia ao Espírito Santo, Ele vai fazer mais. Quando nós dermos primazia ao Espírito Santo, irmãos. Quando o homem sair fora do cenário, ele vai fazer mais. E quando celebrarmos o que ele vai fazer, o que ele faz mais. Sabe o que eu tenho aprendido com o Espírito Santo? Quando celebramos, ele faz mais. Não chame de comum, irmãos. E eu tenho falado isso em outros vídeos. Se mexer um dedinho, eu já estou pulando. Meu Jesus, filma, está acontecendo aqui, Jesus. Nós só vamos ver mortos levantando da sepultura no nome de Jesus, quando começarmos a orar por pequenas, entre aspas, coisas. Não chame de comum, irmãos. Celebre cada testemunho. Quando você estiver na tua casa, na fábrica, no teu trabalho, eu estou com isso, ora no nome de Jesus Cristo. E já agradeça, Pai, eu já te agradeço, porque esta enfermidade não vai prevalecer. E celebre, obrigado, Senhor. Sabe, irmãos, isso é fé. Eu estive numa igreja, num determinado estado, eu e minha esposa, e a irmã, a diaconisa, tinha problema gravíssimo na coluna, irmãos. Ela rolava igual um rolo compressor no chão, sendo esticada. Ela estava com calça e vários tipos de roupa, sendo esticada. E as pessoas olhando, sabe, aquela fé, tipo assim, qual é desse cara? O que é isso? Eu peguei o microfone, eu me senti sozinho, eu falei, Deus, obrigado, Senhor. Eu não tenho vergonha, Senhor, do teu poder. Eu não tenho vergonha do poder de Deus, irmãos. Se Deus quiser colar pessoas no chão, aí Ele cola. Se quiser colar no teto também, já pensou? Eu não tenho vergonha do poder de Deus. Lá no Rio de Janeiro, a mesma coisa. O que você tem, irmã? Problemas de quadril, pernas. Em nome de Jesus. O Senhor começou a mover as pernas, quadril, a roupa, mexendo. E está um irmão de longe. Está repreendido, está amarrado. Falei, Deus. Eu tenho falado isso, eu segurei no braço dele e falei, irmão, não faça isso. A irmã acabou de falar que o problema na perna, olha lá a perna, está movendo o quadril. Se você acha que não é de Deus, pergunta ao Espírito Santo, você não tem discernimento de Espírito. E a irmã levantou, aleluia, saíram as dores, glória a Deus. Eu acho que as pessoas têm vergonha do poder de Deus, irmãos. Eu acho que as pessoas têm vergonha do poder de Deus. Aleluia. Em cada alma havia temor. Não era medo,
mas era uma consciência de uma visitação sobrenatural e gloriosa da presença do Espírito Santo. Olha só, Atos fala, Jesus falou sobre esses sinais, e os irmãos conhecem Marcos 16, ele dá uma lista de sinais. Ele fala, vocês vão por todo mundo, preguem o Evangelho. E quando vocês pregarem o Evangelho, parafraseando, eu vou confirmar com sinais. Sabe, irmãos, a nossa garantia nesta noite é que Ele vai confirmar com sinais. Não depende da minha voz. Pode gritar. O apóstolo Paulo falou, as credenciais do meu apostolado, ele falou, quando eu fui estar com vocês, a minha pregação não consistiu de palavras, de persuasão humana, nem de ostentação de linguagem. Ele falou, mas quando eu fui estar com vocês, a minha pregação consistiu em demonstração do poder de Deus. Para que a vossa fé não se baseie em sabedoria de homens, mas se apoie no poder de Deus. E Jesus falou, vocês vão pregar o Evangelho. Então, irmãos, como nós vamos decolar nesta noite? Imagina que estamos a bordo de um avião, irmãos. Você tem noção, a responsabilidade, como nós vamos decolar, sair desse piso, desse carpete, só pelo poder de Deus, irmãos. Humanamente falando, Jesus falou, sem mim, nada podemos fazer. Pode gritar, sim, há momentos que vamos gritar, vamos celebrar, mas só pela unção do Espírito Santo. E ele falou, em meu nome vocês expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algo mortífero não lhes fará dano. E a parte B do versículo 18, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Bom, a palavra de Deus é real. Os sinais, eles são para a salvação. Marcos 16, 20, por favor, querido. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, cada testemunho que você e eu presenciarmos, irmãos, porque Deus vai usar nesses dias pessoas comuns como eu e você. Aonde você for, a presença de Deus vai se manifestar. A unção sobre nós vai se manifestar, irmãos. Aleluia, você está feliz com isso? Confirmando a palavra. Atos 4:30 fala de uma mão, próximo, enquanto estendes a mão, fala de uma mão operando sinais. Nós estamos falando sobre sinais e prodígios hoje. Olha o que diz, enquanto estendes a tua mão para curar. E para que se façam o quê? Sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Não é a primeira vez nas Escrituras que você lê sobre essa expressão, a mão do Senhor. Sabe, Ezequiel 37:1 diz, olha o que diz, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Sabe, irmãos, eu nunca vi uma mão, literalmente. Eu creio em visões, eu tenho falado, Senhor, abre os meus olhos, Senhor. Mas enquanto eu não vejo, eu vou usando o GPS da fé, e a fé agrada a Deus. Mas eu sei, porque sei que há uma mão curando. Lemos no livro de Atos. Eu estava em Duque de Caxias há muitos anos atrás, e uma irmã tinha problema nos pés, e os seus pés moviam assim, ó. E ela levantou atônita, em choque. Eu nunca vou esquecer isso. E ela falou que as dores tinham saído. E ela falou que ela viu uma mão furada, colocando os ossos dos pés no lugar, irmãos. Olha só. Nós estávamos lá no Recreio dos Bandeirantes, no Rio. E uma irmã estava numa cadeira sentada, e o poder de Deus veio sobre ela. E ela começou a chacoalhar debaixo do poder de Deus, e sua mão fazia assim, ó. E depois ela estava no chão sendo movida e esticada. E ela foi curada da coluna. Mas o que me chamou a atenção é que ela falou,
eu estou reproduzindo o que nós ouvimos, ela está gravado no YouTube. Ela falou que viu uma mão que rasgou o seio, a mama, e arrancou os nódulos. E quando ela foi no banheiro, não tinha mais os nódulos. Aleluia! Esta mão está aqui, irmãos, nessa noite. Para nos tocar e fazer infinitamente mais. Talvez você está pensando em receber uma coisa. Deus tem 2, 3, 4, 5, um pacote inteiro, irmãos. Talvez você está pensando em pedir oração pelo teu parente. Sim, vamos orar. Aqueles que nos assistem pelo vídeo, estejam ligados no mesmo Espírito. Mas Deus, Ele pode curar não somente os que estão longe, mas você que veio aqui. Quando esta unção sobre nós vem, irmãos, nós vamos ver curas. Eu tenho falado, pastor, simultâneas. Pessoas serão curadas nos anexos. Pessoas serão curadas chegando. Pessoas serão curadas indo embora nos carros. Pessoas acordarão de madrugada sendo curadas. Pessoas serão curadas nos vídeos. Não coloque Deus dentro de uma caixinha. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele vai fazer, irmãos, eu falo isso não garantido nossa grande fé, mas é o nome de Jesus. Ele vai fazer nos próximos minutos coisas que o olho humano não viu ainda, irmãos. A palavra de Deus fala sobre uma diversidade de operações. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 12, 6, se os amados irmãos puderem. Nesses dias nós vamos ver manifestações do Espírito que nem imaginamos. Pensamos que vimos tudo. Eu vi tudo. Nós vamos ver coisas que nem imaginamos, irmãos. Se prepare. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Próximo, por favor. Mas a manifestação do Espírito, o Espírito Santo, é dada a cada um para o que for útil. Esta palavra manifestar quer dizer tornar visível, tornar manifesto. O Senhor pode curar ombros. Eu estou apenas usando um exemplo. Não precisamos ver nada. Quantos testemunhos existem, não é verdade? Nós já fomos em reuniões, eu e Márcia. Muitos foram curados, não houve manifestações. Mas Ele pode tornar visível e realocar o ombro. E nós vamos ver nesses dias. Aleluia! Jesus nunca censurou as pessoas porque não viram os sinais, por irem atrás dos sinais. Pelo contrário, Ele falou, vocês não me seguem por causa dos sinais. Vocês não estão me seguindo por causa dos sinais. Vocês estão me seguindo por causa do pão. Porque vocês comeram o pão e saciaram. Porque Ele sabia que os sinais atraíam para Ele. A mulher do fluxo de sangue, ela foi em busca da cura. E se você veio em busca da cura, você veio no lugar certo. E ela não somente foi curada, como ela foi salva. Curada e salva, aleluia. Próximo, por favor. Foi o versículo até que minha esposa deu a introdução. Que Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo nele tenhais vida em seu nome, que diz a palavra de Deus, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração, creres que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo, quem crer e for batizado, será salvo. Então os sinais, eles são para a salvação. Aleluia. Sempre que você vê o poder de Deus se manifestando nas Escrituras, irmão, livro de Atos dos Apóstolos, que é o modelo do avivamento, você vai ver que e crescia, como lemos em Atos 5, muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio das mãos dos apóstolos, e depois você vai ver, e crescia mais e mais a multidão. Próximo, por favor. Na cura de Enéas, os irmãos conhecem
a mestres maravilhosos aqui, mas antes disso tem um outro versículo. Olha o que Jesus falou: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Então o Senhor vai manifestar nesses dias. Se prepare, irmãos. E que você e eu tenhamos um novo nível de ousadia. Deus quer que tenhamos um novo nível de ousadia para manifestarmos o reino dele. Pode colocar o próximo. Olha lá, Jesus respondeu: na verdade vos digo que buscais, sim, o que eu citei. Não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Pode colocar o próximo. E descendo a Filipe, aqui está falando de Filipe. Filipe parou Samaria, irmãos, operando sinais, prodígios e maravilhas. Olha o que diz: e descendo Filipe, a cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Veja, essa escritura diz que eles ouviam extasiados. Não somente ouviam, como viam, porque eram sinais visíveis. Aleluia. Pode colocar o próximo. Olha um dos sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos. Lembra que Jesus falou: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expelirão demônios. É um sinal. Espíritos imundos saíram de muitos. Sabe, eu tenho falado isso, eu não ando com uma lanterna caçando demônios embaixo das cadeiras e mesas, irmãos. Mas há pessoas que sofrem terrivelmente. Sempre esse grupo, Jesus curou a muitos e libertou muitos de espíritos malignos. Quantas pessoas oprimidas pelo inimigo. E você e eu, nós temos a resposta. Jesus é a resposta. Aleluia. Você não precisa ter medo, irmãos, do diabo. A Bíblia diz: para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer, destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aleluia. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabe, não há lugar para dois reinos aqui. Eu estava numa reunião em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, há muitos anos, irmãos, muitos anos. E eram cadeiras de plástico. Jesus curando a muitos. Daqui a pouco explodiu cadeira para todo lado, irmãos. Abriu uma arena, um ringue de luta. Uma jovem senhora bem forte, ela partiu para cima de mim, igual artes marciais. Assim mesmo, irmão. Eu falei: Deus, eu com a minha Bíblia, em nome de Jesus Cristo. Maior é aquele que está em nós. Em meu nome, e curou a muitos. Espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Pode colocar o próximo. Também no livro de Atos, quando veio o poder de Deus, havia manifestações visíveis. Olha o que diz a palavra: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Sabe, quando o poder de Deus veio no dia de Pentecostes, e nós falamos, Pentecoste. Irmãos, mas há um aspecto que passa desapercebido. Um dos aspectos, quando veio o poder, as pessoas confundiam eles como bêbados. Estão cheios de vinho novo. Há uma versão que diz, estão cheios, a King James atualizada diz: estão cheios de vinho novo. A NVI diz: eles beberam vinho demais. Talvez quando você receber, quem sabe hoje, o poder do Espírito Santo, você vai talvez se comportar talvez como bêbado. Eu já vi pessoas cambaleando, profetizando, cheias do Espírito Santo, falando em línguas. Eu já vi pessoas sendo carregadas, e os irmãos também, irmãos. Lá em Oizumi, no Japão, estivemos lá agora em abril, uma irmã ficou 48 horas debaixo do poder de Deus. Você já pensou? E ela não queria sair debaixo daquela atmosfera, irmãos. Sendo tocada e curada, e conta-se que o marido era ateu. Isso foi chegando para nós, e o pastor, e agora? 48 horas, pastor. Há uma ministra que hoje é missionária em Moçambique. Centenas de igrejas, os irmãos conhecem internacionalmente, surdos sendo curados.
mortos, levantando. Eu soube que ela ficou, nós temos literatura, uma semana debaixo do poder de Deus. Só acordava para comer e voltava arrebatada pelo poder. Oh, glória a Deus. Quantos querem, irmãos? Oh, glória. Essa irmã lá em Oizumi, Saitama, província de Saitama, Nipo brasileira, os pastores tiveram que intervir, tipo, Senhor, desliga a unção, tipo assim, tá bom, Senhor, tá bom. Oh, não se espante se você vê pessoas rindo, irmãos, com o óleo da alegria. Não faça como essa multidão. Há sempre duas multidões, a que recebe e a que zomba, fica olhando, né? Mas beberam demais. Nós somos o grupo que recebe, amém, irmãos? Quando Jesus voltar nas nuvens com poder e glória, vão ter dois grupos também. Um vai receber e subir, o outro vai ficar olhando também, irmãos. Estes homens beberam vinho. E Pedro diz, não, gente, varões, galileus, esses homens não estão bêbados, sendo 9 horas da manhã, mas é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nós estávamos em Petrópolis, 1997, sexta-feira de carnaval, irmãos. Eu namorava a Márcia na época, e ela me convidou para ir num retiro. Era um ginásio, Casa de Portugal, bairro Quitandinha. A igreja estava num jejum de 40 dias, irmãos. Eu não vou entrar aqui nesses aspectos, mas no primeiro dia, quando acabou a reunião dos pastores, apontou para os adolescentes e falou assim, a unção está vindo sobre os adolescentes. Quando ele falou isso, pastor, adolescentes caíram por todos os lados. Formou-se uma roda. Eu falei, Deus, eu nunca tinha visto naquela magnitude. Eu lembro que eu estava segurando a mão da Márcia, eu fiquei gelado, irmãos. Eu falei, Deus. E aqueles adolescentes começaram a profetizar. A Bíblia diz, entrarem incrédulos e todos falarem em línguas dirão que estão loucos, mas se houverem que interprete, segredos dos corações serão manifestos. Eles dirão, Deus está nesse lugar. E eu vi adolescentes, irmãos, jovenzinhas saindo de olhos fechados e parava na frente das pessoas. E segredos dos corações eram revelados. Eu falei, Deus. E rindo, óleo de alegria. Adolescentes eram carregados para os alojamentos. Ninguém queria saber de comida. Eu vi uma criança de uns 5 aninhos que rolava como um rolo compressor, de um lado para o outro. E eu perguntei a um amigo que eu conheci lá, e ele apontava o dedo rindo no óleo do Espírito Santo. E eu falei, por que ela está rolando desse jeito? Sabe o que ele falou? Ela está esmagando os problemas. Ela tem muitos problemas. Bom, deixa o Espírito Santo tocar. Quero ver quem é o homem que vai parar isso, irmãos. Vi coisas que nunca tinha visto. Derramarei do meu Espírito. Eles não estão bêbados, não. Sabe, o Espírito Santo faz muitas vezes coisas extravagantes. Eu estava numa reunião, Jesus fazendo curas, digamos, extravagantes. Eu me senti um ET ali, irmãos. Todo mundo com aquela fé, né? Tipo, qual é desse cara aí? Eu falei assim, irmãos, não se preocupe, é o meu amigo Espírito Santo. Ele faz coisas exageradas. Ele não vai quebrar ela não, fica tranquilo. Ele faz proezas. Não limite o poder de Deus. Não estão bêbados. Na Argentina, no avivamento anos 90, nós começamos um ministério na Argentina, a orar pelas pessoas, no ano 2000, eu e Márcia. Já éramos casados. E eu ouvi histórias de avivamento, Córdoba, tudo, irmãos. Eu ouvi que os táxis faziam fila na porta da igreja nos anos 90. No final do domingo à noite já fazia as filas de táxi, porque as pessoas não conseguiam voltar normal, mas estavam cambaleando, profetizando, rindo com o óleo da alegria, sendo carregadas. Nós vamos provar desse mover nesses dias, irmãos. Pessoas quando pisarem na quadra da igreja, já vão serem cheias da glória de Deus, irmãos. E transformação acontecerá no nome de Jesus Cristo. Próximo, por favor.
manifestações visíveis, pessoas tendo arrebatamento de sentidos. A visão do apóstolo Pedro, olha o que diz: no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer. Enquanto o preparava, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso. Os irmãos conhecem a visão, eu não vou entrar nesse aspecto. Mas antes do Senhor dar a visão para ele, no versículo 11, a palavra de Deus diz que sobrevindo-lhe um arrebatamento de sentidos. Sabe, irmãos, às vezes o Senhor desliga o disjuntor para ministrar verdades ao nosso coração. Aleluia! As pessoas têm uma resistência e cair pelo poder, ou ser arrebatada, como quiserem chamar, irmãos. Nós estávamos em Taubaté, havia umas 600 pessoas, uma plataforma grande. Quando eu olhei desse lado, havia uma criança de uns 5, 6 aninhos, e ela estava debaixo do poder de Deus, e seus ossos e bracinhos faziam assim, ó. Eu falei, como pode? E daqui a pouco a maior parte da igreja se virou para ela em lágrimas. E os papais chorando, papai e mamãe chorando. Ela tinha artrite idiopática juvenil, uma doença autoimune. Tomava 11 medicamentos quimioterápicos, irmãos. Sabe por que as pessoas caem debaixo do poder de Deus? Porque a nossa carne não aguenta. Quando o poder de Deus vem, irmãos, o lado mais fraco vai ter que ceder. Quando ela estava ali, o pai dela nos conta, a igreja fez um documentário, que ela estava com muita dor naquele dia. E ela perguntou para ela, Carol o nome dela, o que ela estava vendo na frente, na hora que Jesus estava curando. Ela falou assim, eu estou vendo Jesus. E homens de branco, irmãos, quando ela falou, eu estou vendo Jesus, e homens de branco, ela caiu debaixo do poder de Deus. Eu vou falar em câmera lenta. Ela caiu debaixo do poder de Deus. Eu não tenho vergonha do poder de Deus. E levantou curada. 40 minutos. Num determinado momento, eu contei para o pastor Tiago. Ela arrebatada no poder de Deus. O bracinho dela, e ela parecia uma bonequinha, suas pernas se moviam. Nós nem chegamos perto, irmãos. É Deus que está fazendo isso, amém, irmãos? Daqui a pouco o seu bracinho ficou assim, ó, e o dedinho polegar assim, ó. E ela arrebatada. Me explica isso aqui agora. Me explica agora, eu vou explicar. A doença dela foi diagnosticada no polegar, meu amigo. Era como se Jesus, deixa eu sair da beirada, era como se Jesus estivesse falando assim, ó, alô, aquilo que foi diagnosticado aqui eu estou curando. Sabe, irmãos, ela nunca mais teve nada. Acabe com essa história, se tem alguém nos ouvindo. Uma pessoa colocou embaixo dos vídeos, isto é show. Bom, vamos lá, isto é show. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus que ao homem está ordenado morrer uma só vez e segue-se o juízo. Isso soa como entretenimento. Quando ela estava debaixo do poder de Deus, o Senhor fez sinais. E ela levantou, teve fome, conta-se no depoimento, do testemunho, e nunca mais teve nada. E eles continuaram fazendo as revisões, 100% curada. Hoje é uma linda jovenzinha. Estivemos lá em Oizumi, Saitama, eles estão morando lá agora, e o pai dela se deslocou para dar o testemunho de novo, um novo testemunho, com novos aspectos. Está no YouTube, ele contou detalhes. E eu lembro que a mãe, falando no testemunho, que a filha dela voltou a ser a filha que ela tinha, irmãos. Olha que coisa. E eu tenho falado só pelo testemunho da Carol, já valeu a pena os 19 anos pregando em todos os lugares, irmãos. Já valeu a pena. Creia no poder de Deus. Antes da voz do Senhor falar com Pedro, veio sobrevindo-lhe um êxtase. Há uma versão que diz, sobrevindo-lhe um arrebatamento de sentidos.
E eu ouvi uma pessoa falar, Deus não coloca pessoas no chão. Bom, estão levantando curadas. Eu já sentei senhoras na cadeira, senta aqui. Quando dá as costas, irmãos, a pessoa vai sendo impelida, deslizando, derretendo na cadeira. Fala, Deus, tira a cadeira. Nós somos curados pela fé no nome de Jesus Cristo. Nem todos vão cair debaixo do poder de Deus. Mas Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer. E nós vamos ver nesses dias manifestações. Então, irmãos, finalizando a conclusão e a aplicação, sabermos que sinais e maravilhas são para hoje, eles apontam para Jesus. Quando eu vim, eu tirei a foto da placa, Campina Grande. Eu gosto de fotos de placas. Aleluia. Quanto mais longe, melhor. Longe para o referencial nosso, né? Então, estamos em Mato Grosso. Para nós é longe, mas para eles é perto. Mas do referencial ali do Sudeste, mais longe, tivemos no Japão. Nagoya. Deus. Aleluia. A placa indica Campina Grande. É um sinal. Mas nós não paramos o carro na placa. Pronto, chegamos. Tira as bagagens, o irmão. Chegamos na placa. Ai, que placa linda. A placa aponta Campina Grande. Os sinais apontam Jesus. Ele está fazendo. Ó, mais um testemunho. Ele está fazendo. Outro testemunho. Eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Mais um testemunho. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, estreito o caminho que conduz à perdição. A salvação, e larga é a porta. Espaçoso o caminho. Mais um testemunho. Deus não está brincando de curar pessoas, irmãos. Se há alguém nos assistindo, pensando isso, Deus não está brincando de curar pessoas. Os sinais de prodígio são para hoje. Não foi há 200 anos atrás. Não foi há 100 anos atrás. Nós vamos ver hoje, diga hoje. E a garantia, irmãos, é que Jesus Cristo é a retaguarda. Ele ressuscitou. Aleluia. Então nós vamos ver sinais e prodígios. Iremos ver uma grande colheita, diga uma grande colheita de salvação e cura. Sim, cura divina. Eu não tenho vergonha de cura divina. As pessoas têm vergonha da palavra cura divina. Eu até ativei no registro BR, www.curadivina.com.br. Entra lá depois. Eu não tenho vergonha. A cura divina se tornou, em muitos lugares, uma Cinderela esquecida. Mas Deus está restaurando, levantando pessoas como eu e você, que vai trazer e vai manifestar os sinais. E nós vamos sair fora do cenário, irmãos. Oh, Deus não divide a glória dele com ninguém. Fica tranquilo. A unção não está à venda. Fique tranquilo. Quem nos assiste, não estou falando dos irmãos, por favor. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Sinais e prodígios hoje. Não é... Qual é o nome da rua aqui? Floriano Peixoto. Avivamento Rua Floriano Peixoto. Oh, glória a Deus, irmãos. E glória a Deus pelos grandes avivamentos. Eu leio as histórias e nos inspiram. Mas Deus tem coisas hoje. Não é no final da cruzada. Não foi há 100 anos atrás. Mas Ele vai manifestar sinais e prodígios, visando um fim proveitoso. Pai, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Se o irmão puder colocar o fundo, tocar o irmão. Aleluia. Ou se o irmão quiser produzir também o fundo igual. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, se o irmão quiser, a unção de Deus está sobre a tua vida. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque sinais e prodígios são para hoje, Senhor. E Tu vais, Senhor, manifestar coisas maravilhosas. Nós vamos ver, Senhor. As coisas que o olho humano não viu, Senhor. Nós vamos ver, nós vamos filmar. O mundo irá ver, Senhor. O que Tu vais fazer nesse lugar, o que Tu vais fazer individualmente, na casa, com uma pessoa, duas. Salmo 103, lendo o Salmo, lendo uma porção da tua palavra. Haverá cura, haverá sinais, haverá prodígios. E nós vamos ficar extasiados. Espírito Santo, obrigado, Senhor. Tens a primazia. Tens a primazia, Senhor, nesse lugar. O homem não tem vez, Senhor.
tens a primazia nesse lugar, Senhor. Eu quero, irmão, sem mais demoras. Se você precisa de uma cura, vem aqui à frente. Nós não vamos forçar nada, fica tranquilo. Nós vamos esperar o Espírito Santo. Nós vamos nos apresentar e falar: Senhor, eis-me aqui. E quando a unção sobre nós vier, você vai saber que ela veio. Quando o Espírito Santo anunciar a chegada dessa unção, nós vamos ver. Mas Ele nunca vai anunciar a saída desta unção. Porque essa unção vai continuar nas casas, vai continuar nos carros. Espírito Santo, abra suas mãos assim, ó. Nós vamos esperar. Esperei confiantemente no Senhor. Nós vamos esperar, Senhor. Eis os teus filhos e filhas aqui, Senhor. Vai criando condições novas. Toca nos órgãos, toca nos ossos. Nós estamos falando por amostragem. Estamos falando pela fé. Vai tocando, Senhor, nos ossos, órgãos disfuncionais. Vai mudando indicadores de saúde. Fica alguém atrás desse irmão de azul aqui, ó. Espírito Santo, nós celebramos cada testemunho. Nós celebramos cada milagre. Em o nome de Jesus Cristo. Agora, hoje, o Espírito de Deus está sobre essa irmã de jeans, que está com a mão na barriga. O que ela tem? Pergunta a ela ali, ó. Há uma irmã de sobretudo preto, segura ela, pergunta o que ela tem. Essa irmã de sobretudo, pergunta o que ela tem. O que você tem, irmã de jeans? Oi? Segura ela, ó. Olha o que o Senhor vai fazer com ela, ó. Espírito Santo, ó. Agora, toca, ó. Em nome de Jesus Cristo, ó. Mas vai específico. Corta agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Mas há uma diaconisa que pergunta o que essa irmã tem desperta ela, cuidado com ela. O Senhor está tocando na coluna dela, irmãos. Esta jovenzinha, o que você tem, filha? Oi? Olha como o Senhor chacoalha, irmão. Se a câmera, eu não sei se a câmera móvel, ó. Quem veio com ela? Com a diaconisa. Você está tocando nos ossos dela, ó. Uma obra de poder. Ó, Espírito Santo. Agora, ó. Segura ela, ó. Arranca aqui, Senhor. Ó. Mais. Rios de água viva fluirão do teu interior. Ó. Olha como o Senhor chacoalha as pernas dela aqui, pés, ó. Tira a sandália dela. Tira a sandália, por favor. Por todos os lados, vai começar aqui. O que você tem, querida? O que você tem, querida? Sobe aqui, por favor. Por favor. Eu não tenho vergonha do poder de Deus, não, irmãos. Fala aqui para os irmãos. Dor no ombro. Esse ombro. Pega o microfone, por favor. Eu já tive uma embolia pulmonar e a dor é semelhante à dor que eu estou sentindo agora. Ombro. Então passa a frente aqui, ó. Tem celular no bolso? Me explica isso aí agora. Olha lá. Ó, Senhor, abre a mão assim, ó. Pai, no nome de Jesus Cristo, ó. Toca. Agora, ombros. Ei, ombros. Obedeçam, ó, em nome de Jesus Cristo, ó. Agora, ó. O Senhor não está brincando de colocar pessoas no chão, não, irmãos.
Nós vamos ver. Olha como o Senhor desentorta, irmão. Olha lá, irmãos. Ombros voltem ao normal no nome de Jesus Cristo. Ele está curando simultaneamente aqui, irmãos. Esse irmão de azul que você tem, irmão? É na lombar? Guarda o celular. Dá para alguém segurar. Segura ele, ó. Olha o que o Senhor vai fazer com ele, ó. Pai, em nome de Jesus, agora, toca. Mais, ó. Vértebras lombares se endireitem. Agora, mais, ó. Em nome de Jesus, ó. Mais. Sopra sobre ele, ó. Sopra. Agora, eis a mão do Senhor sobre ele, ó. Desentorta, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Ó. Agora, sabe, irmãos, nós temos que provocar um milagre. Apenas um toque aqui, Senhor. Obrigado, Senhor. Vem sobre ele. O que você tem, irmão? Segura ele, ó. Espírito Santo. Ó. Agora, toca. Mais. Braços, voltem ao normal aqui, ó. Ó. Em nome de Jesus Cristo. Olha aqui, irmãos, ó. Ó. Agora, eis a mão do Senhor sobre ele. Eis a mão do Senhor sobre ele. Mais. Receba o que você tem, querida. Em nome de Jesus Cristo. Toca. Agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. O que você... Tira a sandália, por favor. Não há nenhum significado nisso, irmãos. Por favor, sobe aqui comigo. A irmã que estava lá em cima, cadê a dor, querida? Por favor, nada. Dá o testemunho aqui. Dói? Fala aqui, pessoal. Nada? Não. Nada? Checa, procura. Nada? Não. Olha para os irmãos. Nada? Não. Aleluia. Fala aqui para os irmãos o que você tem. Coluna cervical ao cóccix e uma ruptura no ombro. Olha o que o Senhor vai fazer com ela. Pode filmar ela, ó. Abre a mão assim, ó. Olha lá, irmãos. Ó. Em nome de Jesus Cristo. Sopra, ó. Mais, ó. Em nome de Jesus Cristo, ó. Agora, ó. Mais, ó. Em nome de Jesus Cristo, ó. Agora, cervicais, voltem ao normal agora. Receba no nome de Jesus Cristo. Mais. Aí está o poder de Deus sobre ti. Submeta a mão do Senhor. Nós vamos ouvir o testemunho da irmã diaconisa. Nós não decolamos ainda, irmãos. O Senhor tem coisas maravilhosas para realizar nesses dias. Olha lá. O que você tem, querida? Sobe aqui, por favor. Sabe, irmãos, a oração aqui em cima não é mais forte que a oração embaixo, por favor. Mas o Senhor vai demonstrar. Aleluia. Dá um passo aqui. Fala aqui para os irmãos, o que você tem? Dor na lombar. Olha como o Senhor cura lombares, ó. Espírito Santo, dá o teu jeito, Senhor. É contigo, Pai. Ó, em nome de Jesus Cristo. Ó. Agora, mais. Ó. Olha aqui. Ó, em nome de Jesus Cristo. Olha como o Senhor desentorta, irmã. Ó, em nome de Jesus Cristo. Agora, toca. Mais. Eis a mão. Submeta a mão do Senhor no nome de Jesus Cristo. Olha só, estou movendo a lombar dela, ó. Por isso ela está arqueando para frente, ó. Em nome de Jesus Cristo. Ó. Agora, mais.
mais, em nome de Jesus Cristo. Cubram ela. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, por intermédio dos apóstolos. Olha aqui, ó. Nunca será a mesma. Olha como o Senhor move a cervical dela, ó. Uma obra de poder. Olha como o Senhor está movendo a irmã. Olha lá. Essa irmã de rosa, de lilás, o que você tem, querida? Oi? Sobe aqui, por favor. Cadê a dor, querida? Se refaz aí. Procura a dor. Como? Não tem dor. Não, olha para os irmãos. Nada. Nada. Agora não. Nada. E nem vai ter. Aleluia. Volte agradecendo a Deus. Sabe, irmãos, a tua mente vai entrar em parafuso aqui hoje. Por favor, filha. Fala aqui os irmãos, a coluna. Coluna e depressão. Dá um passo aqui, ó. Óleo de alegria, 3 vezes ao dia, antes das refeições principais. Isaías 61, ó. Senhor, toca na coluna dela e arranca toda a tristeza, no nome de Jesus Cristo. A irmã diaconisa, traga ela aqui. Ela ainda está debaixo ainda do poder. Feche os olhos, querida. Nos submetemos à tua mão, Senhor. Agora, toca. Em o nome de Jesus. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Obrigado, Espírito Santo. Toca, toca, Senhor. Ó, coluna se endireite no nome de Jesus Cristo. Agora, mais. Ó, mais. Ó, receba, receba, receba. Aí está o poder de Deus sobre ti, ó. Receba. Eis a mão do Senhor sobre ela. Espírito Santo. Que Deus é como o nosso Deus. Cura sem anestesia. Ainda derrama óleo de alegria. 1ª classe. Fala, Deus. Cura de graça. A unção não está à venda, não, irmãos. Ainda derrama óleo de alegria, ó. Ó, trepida os ossos dela aqui, Senhor. Ela falou que tem problemas na coluna, ó. Em o nome de Jesus Cristo, ó. Agora, ei, ossos, voltem ao normal no nome de Jesus Cristo. Fica aqui com ela. Por todos os lados. Sopra. Vou usar esse aqui. Já cortei aqui. Sopra, Espírito Santo. Agora. Há uma irmã ali naquela extremidade de casaco preto. Cuidado com ela. O poder de Deus está sobre ela. Senhor, alcança ela agora. Sobre ela. Eu não sei o problema dela, mas tu sabes. Em o nome de Jesus Cristo. Toca. Há uma irmã de cinza. Fica alguém atrás dela, ó. O que você tem, irmã? Problema no quadril? Levanta a mão. Segura ela, ó. Pai, no nome de Jesus Cristo. Agora, ó, toca. Mais. Mas o Senhor está tocando as articulações da irmã aqui, ó. Das mãos. Agora, mais, ó. Aí está o poder de Deus sobre ela, ó. Sopra, Espírito de Deus. Toca. Oh, olha lá, irmãos. Oh, não chame de comum. Oh, não chame de... Olha lá, irmãos, ó. A unção, ela tem a capacidade de afetar, ó, uma estrutura enferma, ó. Em nome de Jesus, ó. Toca. Ó. Mais, ó. Mais, ó. Agora, mais, tá vendo aí? Ó, mais, ó. Olha como o Senhor toca, ó. Agora. Mais, ó. Olha como o Senhor move ela aqui, ó. Hoje é o teu dia, irmão. Olha lá, irmãos. Olha como está trabalhando nos ombros ali da irmã, ó, que está ali em cima, ó. Meu Jesus, verdadeiramente,
O Senhor marcou essa reunião aqui, irmãos. Está tocando na serva dele aqui, ó. Está vendo aí? O que você tem, querida? Seja curada em nome de Jesus. Agora. Mas, receba. Seja curado no nome de Jesus Cristo. Olha a posição, é uma coisa maluca. Coisa maluca, irmãos. O evangelho é loucura para os que perecem, não é assim? Tem alguém perecendo aqui? Eu não estou perecendo não, nem os irmãos. Ó. Para nós ele é o poder de Deus. Cuidado com ela, olha lá, olha a envergadura que o Senhor está fazendo aqui, ó. Olha aqui, irmãos. Fica aqui, querida. Fica aqui. Fica atrás dela, cuidado. Olha a envergadura, olha a flexibilidade aqui, ó. O que você tem, querida? Abre a mão assim, ó. Eu creio em cura de pernas, ó. Agora, sobre ela, mais. Receba. Ó, pernas agora, volta ao normal. Agora, olha a posição, irmãos. Meu Jesus, irmão, vou sair até daqui. Fica aqui. Só Deus faz isso, irmãos. Uma irmã nessa idade, nova, mas debilitada no movimento. Ó. Olha ali. Agora, ó, pernas. Abre a mãozinha assim, ó. Sabe lá em Vitória, o filho do pastor, a perninha dele ficava assim, ó. E ele com a mão no rosto e a perna assim. Eu falei, Deus, eu perguntei ao pai dele, ele falou, não, ele tem problema na perna. Ó, Senhor, toca nas pernas dele agora, ó. Em nome de Jesus Cristo, ó. Agora, ó. Olha aqui, ó. Mais, ó. Eis a mão do Senhor sobre ele, ó. Olha lá, irmãos, ó. Ó. Mais, ó. Em o nome de Jesus Cristo, ó. Agora, toca, ó. Mais, ó. Ó, mais, agora, mais. Nunca mais essa dor. Toca, agora, ó. Mais. Em nome de Jesus Cristo, ó. Agora, em nome de Jesus Cristo, ó. Ó. Olha lá, irmãos, ó. Ó. Em nome de Jesus Cristo, ó. Toca, ó. A poder no nome de Jesus. Deixa ela se refazer. Há um impacto. Você viu o que Deus fez? Há poder de Deus na tua mão. Mesmo o Espírito Santo que está em mim, está em nós. Deixa ela se refazer. A irmã diaconisa, isso vai longe. Eu já vi pessoas ficarem 3 horas, irmãos. Eu quero chamar minha esposa, ela vai liberar algo aqui. Vamos orar por ele, que ele tem. Fica com ele aí embaixo, eu vou descer agora. Fica com ele, eu vou orar agora e por ele. Em nome de Jesus, eu quero pedir por gentileza às mulheres, jovens, que têm algum problema no trato feminino, nódulos, cistos, miomas, ovários policísticos, problemas metabólicos, problemas hormonais, problemas na tireoide. Vem aqui na frente, por gentileza. Nós temos visto o Senhor colocar órgão onde não tem órgão. Temos visto o Senhor fazer desaparecer nódulos, cistos, miomas. Mulheres que não podem engravidar ou que têm dificuldade para engravidar. Venham aqui, por favor. Fiquem aqui na frente, por gentileza. Sintomas da menopausa. Por gentileza. Nós vamos ver o poder de Deus para a glória de Jesus e a alegria dos nossos corações. Nós temos visto o Senhor curar todo tipo de enfermidade. Sinusite, pressão alta, diabetes, todo tipo de enfermidade. Agora há pouco tempo uma irmã querida, ela foi curada dos sintomas da menopausa e a pressão dela que era alta. Ela começou a se sentir mal com o remédio. E ela foi no médico. E o médico constatou que ela não precisava mais da medicação. É assim que Jesus faz. Ele vai continuar fazendo. O nome dele vai ser glorificado. Você que está nos assistindo,
Nós cremos que em qualquer tempo que esse vídeo for passado, a mesma unção que está aqui neste lugar vai tocar na sua vida. Se você está na sala, fique perto de um sofá, fique perto de uma cama, porque eu creio que a unção pode te tocar aí na sua casa, de forma poderosa. Coloque a mão no local da enfermidade. Se não puder, coloque a mão no coração. A Bíblia diz que Jesus curava até dos sofrimentos, de todo sofrimento, síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu vou pedir às obreiras para que fiquem atrás. Por gentileza. Nós cremos. Feche os seus olhos. Pai, nós glorificamos o Teu nome. Exaltamos o precioso nome de Jesus. Declaramos mais uma vez que Jesus Cristo, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Aquele que morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. E é na autoridade deste nome, nome que é sobre todo nome, que nós ordenamos agora: enfermidade, seque pela raiz, agora, 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 em nome de Jesus. Nódulos, cistos, miomas, desapareçam agora, 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 agora. Tireoide, volte a funcionar saudavelmente agora, agora, agora. Mas da unção do Espírito Santo agora, agora, tocando, queimando todo mal, toda enfermidade. Nós ordenamos agora: pressão alta, volte aos seus níveis normais agora, 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 em nome de Jesus. Toda inflamação vai saindo para fora agora. Tumores desapareçam agora, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coluna, se endireite agora, em nome de Jesus. Ossos, em nome de Jesus, volte para o seu lugar agora. Todo sintoma, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo sintoma desconfortável, metabólico, desapareça agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo mal no abdômen, todo mal no fígado, no estômago, vai secando agora, na autoridade do nome de Jesus. Vesícula, seja limpa agora. Pâncreas, comece a funcionar saudavelmente agora, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo mal no estômago, todo mal no intestino, nós ordenamos agora, 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 vai saindo para fora agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja limpo. Todo mal na cabeça, toda dor de cabeça, seja qual for a sua origem, eu ordeno em nome de Jesus, seque pela raiz agora. Miomas desapareçam agora, em nome de Jesus. Todo mal, toda enfermidade, desde o alto da cabeça, a planta dos pés, nós ordenamos em nome de Jesus, desapareça agora. Senhor, a tua palavra diz: e deu a este homem, Atos 3, saúde perfeita. Vem agora, Senhor, com saúde, saúde perfeita. Eu vou pedir às mulheres que fiquem aí onde estão. Nós vamos descer e impor as mãos.
Continue conectada. Amém? Amém. A irmã que está sentando lá de cinza, cadê a dor, querida? Dá o testemunho aqui. A irmã diaconisa, cadê a dor? Sobe aqui, por favor. Dá o testemunho. Quando você é salvo, você diz para os outros que você foi salvo. Quando você é curado, como você está sendo. Essa irmã de azul que você tem, querida? Segura ela, ó. Essa outra irmã de azul que você tem, querida? Espírito Santo, toca nela agora. Saúde perfeita. Em nome de Jesus Cristo. Olha como o Senhor toca no braço daquela jovem. Se puder filmar ali, ó. O irmão que está com a grua. Dá um testemunho aqui. O que aconteceu com a irmã? Qual era o teu problema? Eu tinha uma dor muito aguda aqui na coluna, só do lado direito. E eu cheguei aqui sentindo essa dor. É porque eu sempre ignorava ela, mas ela sempre estava aqui. O que você sentiu ali? Eu senti me puxando, colocando as coisas no lugar. A mão do Senhor está nesse lugar, irmãos. E a dor? Não sumiu, graças a Deus. Nada mais? Nada mais. Aleluia! Volte agradecendo a Deus. Saiu a dor? Saiu. Glória a Deus. Onde saiu. Era no estômago e na coluna, pegando esse braço. Nada mais. Nada mais. Para a honra e a glória do nosso Deus. Aleluia. Volte agradecendo a Deus, por favor, querida. Olha aí. O que aconteceu com a irmã ali? A minha era na bacia. Estava sentindo uma dor muito grande. E ali eu senti o poder do Senhor alinhando a minha bacia. E a dor? Agora não tem mais. Nada. Nada. Aleluia. Espírito Santo. Essa irmã de branco, cadê a dor, querida? Sobe aqui, por favor. Quantos viram ela sendo projetada para trás, irmãos? Pergunta ao Espírito Santo como ele faz, eu também não sei. Cadê a dor? Foi embora. Aonde era o problema? No joelho. Na coluna, joelho? Checa o joelho, dói? Não. Nada? Há quanto tempo tinha isso? Ai, faz uns 2 anos. Aleluia. Eu quero chamar o ministério de louvor. Nós já vamos finalizar, mas o Espírito Santo não para. Eu quero que os ministros de cura, os ministros imponham as mãos. Uma grande colheita. Quantos precisam da oração da fé? Levanta a mão. Você precisa da imposição de mãos. Eu preciso, nós precisamos. Ninguém vai sair daqui sem a oração. Eu quero os ministros, pastor, os pastores. Vamos impor. Eu vou descer também. Vamos adorar a Jesus. O ministério de louvor. Eu já passo já para o pastor Tiago, mas nós vamos continuar ainda. Essa irmã de preto que você tem, querida? Minha esposa vai orar por você. Pastor Tiago. É que o Senhor me deu, se quiser dar um comando, oração. Se prostram
pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite subo a ti nossa adoração. 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 Dia e noite subo a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia! Enquanto o pessoal ainda está orando aqui, eu queria fazer um convite para você que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida. Se você está aqui essa noite e ainda não entregou a vida a Jesus e quer fazer isso essa noite, levanta a tua mão bem alta onde você está. Eu quero dar um abraço em você, eu quero apertar a sua mão, eu quero orar por você. Você que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida e quer fazer isso essa noite, onde está você? Onde está você? Levanta a sua mão. Tem alguém próximo a você com a mão levantada? Tem um irmão aqui, graças a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Onde está a segunda pessoa que vai entregar a sua vida a Jesus essa noite? Eu sei que esse é um culto de mais de crente, irmão, mas é possível que tenham pessoas como ele, que precisam fazer esse compromisso com o Senhor hoje. Ou talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor e quer aproveitar essa noite para reafirmar um compromisso com Ele. Onde está você? Você que quer entregar a sua vida a Jesus. Tem mais alguém? Todos salvos? Glória a Deus. Vamos orar por ele aqui. Como é teu nome, meu irmão? Alicênio, glória a Deus. Vamos orar por ele, estenda a mão para cá. Pai, muito obrigado pela vida de Alicênio. Somos gratos, Pai, porque ele está tomando a melhor decisão da vida dele essa noite, de fazer um compromisso com o Senhor, de ter a sua vida transformada. Obrigado, Senhor, por essa família aqui também.